Bom dia a todos. É com grande satisfação que eu apresento para vocês o nosso palestrante, que é o professor Lange, o professor Fernando Lange da Silveira, que ele é formado em Física, ele tem mestrado também em Física e doutorado em Educação. Eu já sei de cor, não preciso ler durante tanto tempo que a gente convive, e é uma pessoa que eu aprecio muito, assim, e tenho certeza que gostar muito da palestra. O professor Lange, ele é muito dedicado ao ensino de Física, também à epistemologia da ciência, e temas instigantes na Física. Vocês vão ver que ele tem uns trabalhos na página dele, que os nossos alunos conhecem, porque a página dele a gente apresenta, sobre os temas instigantes. Quem não conhece, vale a pena, porque ele trata dos temas ligados ao dia a dia da física, extremamente importante, mas é uma satisfação imensa, que nós já tínhamos tentado várias vezes trazer o Lange aqui, e não foi possível, deu desencontros, mas dessa vez conseguimos. Palestra então, professor. Obrigado, bom dia a todos. Agradeço ao Nelson, ao Marco, pelo convite para estar aqui falando para vocês sobre a forma da Terra. O nosso conhecimento sobre a forma da Terra, ele é uma conquista cognitiva em 25 séculos. E eu pretendo nessa palestra passar por alguns pontos importantes, tá? Sobre esse conhecimento relativo à forma da Terra. Mais ao final da palestra, eu apresentarei algumas evidências antigas e recentes sobre a esfericidade da Terra e contrapondo a essa esdrúxula e anacrônica concepção que está aí proliferando pelo mundo afora de Terra plana. É impressionante isso, porque nós estamos no século XXI e tem pessoas que creem firmemente que a Terra seja plana. A minha palestra é baseada, toda ela é baseada num artigo que está disponível na Física na Escola. Então, quem tiver interesse pode acessar o artigo que se chama Sobre a Forma da Terra na revista Física na Escola, que é uma revista da Sociedade Brasileira de Física. Bom, eu vou começar contando para vocês o seguinte, no dia 11 de fevereiro de 2016, era o dia que se noticiava a detecção das ondas gravitacionais. O Facebook, as comunidades de física do Facebook, pululavam com a notícia da detecção das ondas gravitacionais. Nesse dia, eu fiz uma postagem no nosso site e postei em 40 comunidades de física, onde lá no Facebook eu dizia assim, olha, hoje a gente está discutindo aqui sobre as ondas gravitacionais, mas eu estou propondo um teste simples para vocês, um teste de múltipla escolha. Qual daquelas 4 figuras ali melhor representa a forma da Terra? Bom, o que acontece? Eu posto no Facebook, quem quiser ver a postagem entra no nosso site, e lá nós temos contadores. Então, normalmente, assim, em questão de algumas horas, a gente tem centenas de acessos. Nesse dia, o site caiu diversas vezes durante a noite. Eu, inclusive, no dia seguinte recebi comunicado de pessoas, até me mandando os prints de tela, dizendo que o site estava super lotado. Nós tivemos, assim, em questão de algumas horas, cerca de 5 a 6 mil acessos. Eu estou contando isso para vocês porque o tema parece ser bastante instigante. Aqui está a visão de entrada do teste. Depois, quem quiser saber a resposta, abre e vê a resposta. Eu vou discutir depois qual é a melhor daquelas 4 opções ali, representa a forma da Terra. Mas agora um pouco da história.
O nosso conhecimento sobre a esfericidade da Terra remonta aos antigos gregos, tá? Com Pitágoras, com Aristóteles. Aristóteles já tinha, inclusive, evidências empíricas sobre a esfericidade da Terra. Ele nos apresenta algumas evidências empíricas sobre a esfericidade da Terra, né? Ou seja, os antigos gregos, né, não tinham dúvida de que a Terra era esférica. No século 3 a.C., Eratóstenes faz a primeira determinação da circunferência da Terra. Eratóstenes está em Alexandria, ao sul de Alexandria, praticamente ao sul de Alexandria, depois a gente vê no Google Earth, está a cidade de Siena. E era sabido que num determinado dia, lá em Siena, que tem um poço, e esse poço existe até hoje, a luz do sol incide no fundo do poço. Portanto, nesse dia o sol está a pino em Siena. Nesse dia, Eratóstenes, em Alexandria, mede o comprimento da sombra de uma estaca. Tá? E a partir dessas duas medidas, uma que ele não precisa saber, porque ele não faz, porque era um fato conhecido que naquele dia lá em Siena a luz vinha a pino. Tá? E medindo a extensão da sombra em Alexandria, ele consegue fazer uma determinação do que hoje nós chamaríamos diferença de latitude entre Siena e Alexandria. Tá? E ele chega então também a partir do conhecimento da distância entre Siena e Alexandria. Vamos ver um pouco aqui, ó. Imaginem se o Eratóstenes tivesse o Google Earth. Aqui, ó. Aqui está Alexandria, está praticamente ao sul. Não é exatamente ao sul, mas um pouquinho, está um pouquinho deslocado. Está a cidade de Siena. Tá? Ele mediu que essa diferença de latitude era aproximadamente 7,2 graus, 1/50 da circunferência da Terra, pelo comprimento da sombra em Alexandria. Tá? Então bastaria de multiplicar a distância entre Siena e Alexandria por 50 e ele tem uma estimativa da circunferência da Terra. Ele não mediu essa distância, porque essa distância, aliás, já era conhecida. O Alexandre o Grande tinha mandado medir todo o seu império. E então a distância entre Siena e Alexandria era de aproximadamente 5.000 estádios. Tá? Os historiadores não sabem muito bem qual é a dimensão de um estádio, mas se estima que seja alguma coisa em torno de 160 metros. Tá? Essa é uma medida antiga, né, que a gente não sabe muito bem qual é a correspondência com as nossas medidas atuais. Mas em torno de 160 metros, então isso daria uma distância de 800 quilômetros nas nossas unidades atuais. Tá? Bom, se vocês pegarem o Google Earth, vocês vão ver que ele praticamente acertou na diferença de latitude. Ela não é exatamente 7,2, mas está muito perto, porque é 24,1 graus e aqui é 31,4. Então dá uns 7 graus, tá? Ele chegou muito pertinho. Tá? E multiplicando então os 5.000 estádios por 50, tá? Isso daria então a circunferência da Terra. Essa é a primeira determinação, tá? Da circunferência da Terra. Mas mesmo na antiguidade, a gente tem outras determinações. Por exemplo, Posidônio, tá? Que vivia numa ilha, tá? E ele sabia que a estrela Canopus, tá? Que pode ser vista muito perto do horizonte, só pertinho do horizonte, tá? Na ilha de Rhodes, onde ele vivia, ela é vista mais elevada, no mesmo momento ela é vista mais elevada em Alexandria. Tá? A observação da estrela Canopus, no mesmo momento, na ilha de Rhodes e em Alexandria, permite uma estimativa da diferença de latitude entre esses dois locais. Tá? E
Está faltando a distância, né? Se tinha alguma estimativa da distância que separava Alexandria da ilha de Rhodes, e aí sai uma segunda determinação da circunferência da Terra, que nas nossas unidades atuais daria um resultado menor do que o do Eratóstenes. Porque Eratóstenes chega nas nossas unidades em cerca de 40 mil quilômetros. Essa determinação do Posidônio fica lá por volta de 35, 36 mil quilômetros, tá, para a circunferência da Terra. Veja, tudo isso era na Antiguidade. Durante a Idade Média, mesmo antes que a Igreja Católica, através de São Tomás de Aquino, tenha cristianizado Aristóteles, né, porque São Tomás de Aquino traz toda a filosofia aristotélica para dentro da Igreja Católica. Aristóteles viveu bem antes de Cristo, mas Aristóteles passa a ser considerado como uma autoridade da Igreja Católica, e aí toda a cosmologia aristotélica é incorporada pela Igreja Católica, e faz parte dessa cosmologia a esfericidade da Terra. Mas muito antes disso, não há dúvida de que a Terra é esférica. Por exemplo, nós encontramos o grande Ptolomeu, que deu importantes contribuições para a astronomia geocentrista. Eles não têm dúvida que a Terra é esférica. A discussão, nesse momento, é onde está o centro. São geocentristas, eles acreditam que o centro está na Terra. Ninguém tem dúvida que a Terra é esférica. Por exemplo, se vocês buscarem figuras antigas, tá? Aqui nós temos uma estátua do Carlos Magno, 747. Carlos Magno viveu entre 747 e 814, e depois o seu filho, Luís. Tá? O que a gente vê nessa figura? O símbolo do poder temporal desses imperadores tá na mão esquerda. E o que é? É o globo terrestre, tá? Encimado pela cruz, ok? Encimado pela cruz. Então é importante dizer isso, porque ninguém acredita em terra plana durante a Idade Média. Eu digo, ninguém acredita, as pessoas que são instruídas, que são poucas. O povo que não tem instrução talvez até acredite numa terra plana, mas quem tem cultura sabe, através dos antigos gregos, sobre a esfericidade da Terra. O modelo de terra redonda inspira as grandes navegações. Com a descoberta da América, com a descoberta do Brasil em 1500. Os grandes navegadores que saíram de Portugal ou saíram de outros lugares da Europa, eles tinham como objetivo atingir as Índias por um outro caminho, não pelo caminho que passava pelo sul da África. Ou seja, eles não têm dúvida que a Terra é esférica. É claro que eles não sabem o que vão encontrar ao longo desse caminho. A primeira circunnavegação da Terra é feita em 1519 por Fernão de Magalhães, que aliás não chega de volta, porque ele morre nas Filipinas. Eles entram em confronto com os filipinos e o comandante da esquadra, que é o Fernão de Magalhães, acaba morrendo. Mas os seus companheiros retornaram em 1522, ou seja, levaram 3 anos para fazer a circunnavegação, a primeira circunnavegação do planeta. Aqui vocês têm uma... Eles saíram lá da Europa, desceram pelo Brasil, acostearam aqui, e retornaram por aqui, tudo isso em 3 anos. Importante dizer isso, gente, porque como eu estou querendo contrapor essa história da Terra esférica com a esdrúxula, anacrônica e ridícula concepção de Terra plana, porque os terraplanistas nos dizem que nós acreditamos numa Terra esférica por causa da NASA. E a NASA, os Illuminatis e os maçons são responsáveis por nos colocar essa concepção de Terra esférica. Olha, nós estamos aqui em 1500 e todo mundo já sabe,
A conclusão é que a NASA deve ter sido fundada lá na antiga Grécia, né? Bom, deixa eu mostrar para vocês essa figura aqui, é lindíssima. Essa figura é do matemático, cartógrafo e cosmólogo português Bartolomeu Velho. É uma figura de 1561. Essa é uma obra de arte, mas é uma obra científica também. Essa figura ela está com alto grau de resolução disponível na internet. Tá? Ela trata da cosmologia que vigia, geocentrista, tá? Porque ela está comprometida ainda com o sistema geocêntrico. Tá? Essa figura está cheia de detalhes quantitativos que vocês não conseguem discernir aqui, tá? Mas está cheia de números, porque tem estimativas sobre as distâncias dos corpos celestes em relação à Terra. Tá? E essa figura casa a velha concepção aristotélica, tá, com o catolicismo. Tá? Porque vocês veem que por fora da última esfera, a última esfera é a esfera das estrelas. Além da esfera das estrelas está o céu e o habitáculo dos homens eleitos, tá? Que está representado por esses anjinhos. Tá? Lá na parte de cima à esquerda nós vemos o Cristo crucificado, o Deus Pai lá na direita. Tá? E eu vou mostrar para vocês que o céu naquela época, hoje a gente não sabe mais onde é que está o céu. Naquela época era fácil de chegar no céu, porque o céu estava perto de nós. Eu vou mostrar a que distância estava o céu, tá? Logo em seguida. Agora, vejam com que grau de detalhamento os portugueses em 1561 conheciam a geografia do nosso planeta, gente. E não precisa de fotografia da NASA, tá, para fazer essa figura. Tá? Ok? Qualquer pessoa que estudou um pouquinho de geografia discerne facilmente, né, os principais continentes. Tá? América do Sul, do Norte, África, a Europa, a Ásia. Está faltando aqui a Austrália, porque a descoberta da Austrália é posterior a 1561. Está faltando também a Antártica. Tá? Mas a geografia do planeta já é muito bem conhecida, sem precisar olhar a Terra de fora, né, gente? Porque, insisto novamente, os terraplanistas vêm com essa história de que nós acreditamos numa Terra esférica porque a NASA nos empulha fotos falsas, né? Como se nós precisássemos de fotos para saber a geometria do nosso planeta. Aqui é alguma coisa sobre as distâncias, tá? Que estão nessa figura. O perímetro da Terra está estimado aí em 6.300 léguas, o que daria 41.580 quilômetros nas nossas unidades atuais. Tá? O diâmetro da Terra na 13.225, que é muito próximo do que nós aceitamos hoje como o diâmetro da Terra. Tá? A distância Terra-Lua, 26 diâmetros terrestres. Tá? Esse é o valor médio da distância Terra-Lua hoje. Tá? Bom, aí eles erram na distância Terra-Sol, mas já estão estimando que o Sol está 19,3 vezes mais distante de nós do que a Lua, apesar de nós vermos esses dois astros com o mesmo tamanho. Tá? E quem olha para o céu não pode saber a que distância eles estão. E como eles têm os dois o mesmo tamanho, algumas pessoas podem pensar que eles estão igualmente distantes, que é o que os terraplanistas dizem. O Sol e a Lua estão muito pertinho da Terra. Tá? Ok? E aqui em 1561, aliás, essa distância de 19,3 vezes a distância Terra-Lua é do Aristarco de Samos, de 300 a.C. É a medida que o Aristarco fez em 300 anos antes de Cristo. Tá? Então aí tem as diversas distâncias, né? Mas só para mostrar para vocês como o céu estava perto, a distância às estrelas seria 32 vezes a distância Terra-Sol. O que já é uma concepção, imagine, a Terra é pequenininha. Né? Hoje a gente pensa num
no universo não limitado, eles ainda estão no universo limitado na última esfera, mas essa última esfera está 32 vezes mais afastada de nós do que o Sol. Tá? E além, tá? É só cruzar a última esfera e nós chegamos no céu. Portanto, o céu estaria a 32 vezes a distância Terra-Sol naquela época, né? Talvez com uma escada longa, né? Se a gente pudesse chegar lá. Bom, a forma da Terra nos séculos 17 e 18. No século 17 e 18, nós temos duas mecânicas novas competindo. Uma que nós aprendemos e outra que nós temos muito pouco conhecimento. A que nós aprendemos é a mecânica que sobreviveu, que é a mecânica de Newton. Mas Newton foi formado como um cartesiano, porque quando Newton estudou, ele estudou em livros ingleses que se pautavam pela mecânica cartesiana. Tá? Bom, ambas as mecânicas, tanto a mecânica de Descartes, como depois a mecânica de Newton, fazem previsões de que a Terra é um esferoide achatado, não é uma esfera, é um esferoide achatado. A mecânica cartesiana previa que o achatamento fosse equatorial. E a mecânica newtoniana previa um achatamento polar. Tá? Os cartesianos, tá? Porque vejam o seguinte, a mecânica cartesiana vigiu oficialmente na Real Academia da França até cerca de 10 anos depois da morte do Newton. Tá? Lá na França, as pessoas continuavam, ou pelo menos a ciência oficial, a Real Academia, continuava sendo cartesiana. Tá? E os cartesianos achavam que a lei da gravitação universal era um monstro metafísico. Eles não aceitavam a lei da gravitação universal. Descartes, não cabe aqui entrar nessa discussão, porque só essa discussão é uma discussão longa, tá? Como os cartesianos explicavam as coisas que aconteciam nos céus sem pressupor ação à distância, tá? Porque nós explicamos o movimento dos corpos celestes com ação à distância, dada pela lei da gravitação universal, mas a lei da gravitação universal era considerada um monstro metafísico pelos cartesianos. E o Newton então tinha previsto, baseado na sua lei da gravitação e num modelo de Terra em rotação, de que deveria haver um achatamento polar, e os cartesianos imaginavam que o achatamento fosse equatorial. Bom, esse é o estado da arte por volta do final do século XVII, início do século XVIII. Tá? Existe um debate muito intenso sobre a forma da Terra. Cartesianos e newtonianos disputando sobre a forma da Terra. Em 1732, o Pierre Maupertuis, que é um físico francês, mas já newtoniano, ele publicou um tratado que passou para a história como um discurso sobre as diversas figuras dos astros, e em particular da Terra. Tá? Ele está discutindo não só a figura da Terra, mas a figura dos astros, porque nesse momento os cientistas estão observando com detalhe já a forma dos planetas através dos seus telescópios. Tá? E o Maupertuis então escreve um livro, né, sobre esse tema, e diz o seguinte: ele era newtoniano, mas ele, nesse momento ele assume uma posição de neutralidade. Ele diz o seguinte: olha, nós já temos condições de decidir empiricamente se é Newton ou se é Descartes que está com a razão. Nós já temos todas as condições teóricas e experimentais observacionais para tomar essa decisão. E como se pode fazer esse confronto entre a previsão newtoniana e cartesiana? Medindo o arco, 1 grau do meridiano terrestre,
comprimento de 1 grau do meridiano terrestre, perto do Polo Norte, na Lapônia, e na América do Sul, no Peru. Tá? Porque se a Terra for achatada como Newton prevê, pode ser que não seja, mas se for achatada como Newton prevê, então lá no norte, 1 grau do meridiano terrestre deve ter uma extensão maior do que junto do Equador. A Real Academia de Ciências da França, em 1735, tá, financiada pelo rei da França, manda expedições à América do Sul e à Lapônia. São as célebres expedições geodésicas francesas, que saíram em 1736. Uma para Lapônia, e essa volta rápido, e outra que levou 9 anos, porque os franceses vieram à América do Sul, obviamente não só para fazer essas medidas. Tá? Eles ficaram 9 anos viajando aqui pela América do Sul e reconhecendo as outras coisas que tinham por aqui. Os franceses tinham muito interesse em conhecer com detalhe. Tá? Essa expedição vai ao Peru, faz as medidas e depois desce pelo Amazonas, sai na foz do rio Amazonas, navega todo o Amazonas e volta para a Guiana Francesa por fora. Tá? Isso levou 9 anos. Tá? Essa história toda ela está registrada num livro que está disponível para quem quiser na biblioteca do Senado. Aliás, o Senado às vezes até faz coisas interessantes. O livro que o Lacondamini escreveu quando veio aqui porque o Lacondamini é o comandante da expedição geodésica para a América do Sul. Tá? É um livro bem maçudo. No início ele descreve rapidamente as medidas que eles fizeram e depois ele passa a contar a história e tudo que eles encontraram aí dentro da floresta amazônica. Né? Diz que até hoje ainda se encontra alguma tribo perdida lá no meio da floresta amazônica falando francês, né? Que são os descendentes dos expedicionários do Condamine. Mas assim, ó, gente, a expedição que vai para Lapônia volta em seguida e volta com o resultado de que lá na Lapônia 1 grau do meridiano terrestre é cerca de 1 quilômetro, 500 toesas, maior do que 1 grau do meridiano de Paris. Se vocês olharem hoje no Google Earth, vocês vão ver que Paris e Amiens estão praticamente em cima do mesmo meridiano e separados por 1 grau. Por 1 grau. Tá? Então os franceses sabiam qual era a extensão de 1 grau do meridiano terrestre com muita precisão em Paris, porque já tinham sido feitas muitas medidas. Tá? A primeira medida precisa aconteceu por volta de 1500, onde um francês viaja na carruagem de Paris até Amiens e conta o número de voltas que a roda da carruagem deu, e com isso ele tem uma medida muito precisa da estrada, que é quase reta, que vai de Paris a Amiens. Né? E para quem não sabe, 1 grau do meridiano terrestre é cerca de 110 quilômetros em Paris, mas lá na Lapônia seria 111 quilômetros, o que já corrobora a previsão newtoniana, porque se o Descartes tivesse correto, na Lapônia deveria ser menor, tá? Mas aí depois o Condamine retorna em 1745 e traz as medidas, tá? E aí vejam, impressionante, tá? Nas nossas medidas atuais, os resultados das expedições é de que o raio polar é 33 quilômetros inferior ao raio equatorial. Newton previu 26 quilômetros, tá? E as medidas atuais dão 21. Tá? Alguém disse, com desdém, os franceses, obviamente um inglês, Newton, sem sair do seu escaninho, tá? Mediu, fez a determinação dessa diferença. Vocês tiveram que fazer tudo isso para corroborar aproximadamente o que o Newton tinha previsto, 26, e eles mediram 33. Agora,
essas medidas são muito importantes do ponto de vista da história da ciência, porque elas põem uma pá de cal na mecânica cartesiana. Tá? Ok? Tá? Porque esse resultado, né, corrobora a mecânica newtoniana. E dali para diante, a Real Academia de Ciências da França adota oficialmente o newtonianismo. Bom, essa figura apareceu no meu teste. Essa figura não é uma representação da forma da Terra. Essa figura é uma figura linda, feita pela NASA, do projeto GRACE da NASA, mas ela não está representando a forma da Terra. Essa figura não pode ser interpretada literalmente. Aliás, quem olha para a legenda da figura já vê que a figura está a serviço de uma outra coisa. Ela está representando as pequeníssimas anomalias do campo gravitacional da Terra. Tá? E as deformações que nós vemos ali devem ser entendidas como pequenas mudanças no valor de G ao longo da superfície da Terra. Tá? Mas tem muita gente que olha a figura e interpreta a figura literalmente. Tá? Então essa é a figura do projeto GRACE, que é um projeto completado há pouco tempo, e que gera uma série de conhecimentos sobre a gravidade da Terra, um detalhe, tá? Porque vejam que os extremos dessa figura aqui estão em miligalileus. Quase ninguém sabe que existe uma unidade medida que é o Galileu. Tá? Infelizmente, os físicos não souberam homenagear Galileu, porque a gente não conhece, na nossa formação como físico, a gente não conhece nenhuma unidade medida que homenageie Galileu, mas os geofísicos fizeram isso por nós. Um Galileu é 1 centímetro por segundo ao quadrado, ou seja, a gravidade padrão da Terra, tá? Entendida como a gravidade em Paris, 981 galileus. As anomalias são de menos 50 a mais 50 miligalileus. É isso que está sendo representado. São pequeníssimas anomalias, tá? No campo gravitacional terrestre. Bom, e daí então agora eu volto para o teste. Qual das figuras melhor representa a Terra? Tá? A primeira figura dá a ideia de uma coisa bem redondinha. Tá? A segunda de um esferoide achatado, a terceira de um esferoide mais achatado, e a quarta é a figura do GRACE. Bom, essa aqui nós já descartamos. Tá? Ficamos ainda com as três alternativas. Qual dessas três alternativas a gente deveria optar? Aliás, eu recebi muitas pessoas indignadas com a resposta. Tá? Porque muita gente optou pela alternativa B e pela alternativa C. Tá? Porque as pessoas aprendem que a Terra é achatada, mas não sabem quanto ela é achatada. Tá? Ok? Então agora vamos ver qual é a melhor figura. O achatamento é muito pequeno. Tá? O achatamento é de 21 quilômetros em 6.400 quilômetros. Ou seja, o achatamento é uma parte em 300. Percentualmente é 0,3% do raio equatorial. Peguem o raio equatorial e tirem 0,3% e vocês terão peguem o raio equatorial, tirem 0,3% e vocês têm o raio polar. Tá? Ora, isso nós não conseguimos representar numa figura em escala. O professor que quiser desenhar a Terra no quadro negro, tá, ele deve usar, para quem ainda conhece o que é, um compasso. Ok? Traçar uma circunferência para representar. A representação bidimensional de uma esfera é uma circunferência, porque a própria grossura do giz já cobre o achatamento, tá? E não só o achatamento, cobre também todas as irregularidades na superfície da Terra, porque as irregularidades na superfície da Terra são de mais 10 quilômetros para cima
no Everest e menos 10 quilômetros para baixo, escondido, né? Mas aí a gente tira a água e a gente enxerga o fundo da Fossa das Marianas, que dá, em ordem de grandeza, a mesma medida do achatamento. Ou seja, a Terra é, com excelente aproximação, uma esfera. Ela é mais esférica do que as bolas da FIFA. As bolas da FIFA têm que ser esferoides, com tolerância de 1%. Tá? Uma bola para participar de um jogo da Copa do Mundo, tá? E tem que ser praticamente uma esfera. Quanto pode se afastar de uma esfera? 1%. Quer dizer, se a gente pegar uma bola daquelas e tiver uma diferença maior do que 1%, para o maior e para o menor diâmetro medido, a bola é descartada. Tá? Ela tem que ser de 1% para menos. A Terra passa nesse critério, é 0,3%. Ou seja, as coisas que nós enxergamos no nosso dia, que nós dizemos que são boas representações de esferas, tá? São menos esféricas do que a Terra. Ok? Tá. Então, quando a NASA posta essa figura de 1972 e que aparece essa bolinha redondinha, essa fotografia é lindíssima, mas essa fotografia não traz nenhum novo conhecimento sobre a Terra. Porque aí que vem os terraplanistas dizendo que essa figura é falsificada, porque a própria NASA depois mostrou a figura do projeto Grace, onde aparece uma Terra toda irregular. Tá? Então, qual das três figuras, qual alternativa é a alternativa A? Essa seria a alternativa correta. Tá? Qualquer coisa em que a gente enxerga achatamento, tá, não serve como uma representação realística, tá, da forma da Terra. E agora, rapidamente, sobre essa esdrúxula e anacrônica concepção de Terra plana. A Terra plana é desenterrada por volta de 1850 na Inglaterra, por um aloprado chamado Samuel Rowbotham, tá? Que escreveu: a Terra não é uma esfera, a Terra é plana. O livro do Rowbotham existe até em português, tá? Porque os terraplanistas o traduziram. Tá? É um dos livros, um dos poucos livros que os terraplanistas têm sobre o assunto. Um livro escrito em 1850. Essa figura que vocês estão vendo aqui não é do Rowbotham, é de um outro aloprado americano, Ferguson. A figura é lindíssima, gente. A figura é muito, muito bonita. Tá? Ela está com um alto grau de resolução na Wikipédia, por exemplo. Tá? E ela mostra a Terra plana, que nesse momento ainda é uma pizza, gente. Ok? É uma pizza, é quadrada. E por que isso? Por que a Terra tem que ser quadrada? Porque quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, isso está escrito lá, isso é interpretado literalmente pelos fundamentalistas que adotam a Bíblia como um livro histórico e científico. Tá? Deus coloca um anjo em cada um dos 4 cantos da Terra. Tá? É só olhar para a figura e vocês veem o compromisso religioso que essa concepção tem. E se vocês olharem o que está escrito embaixo dessa figura, tá? Que aqui não dá para ler, tá? Ali tem versículos da Bíblia que embasam o fato de que a Terra é plana. Tá? Vejam, o que é essa Terra plana? Como o Rowbotham é do hemisfério norte, ele botou o centro lá no Polo Norte. Tá? Porque se o Rowbotham tivesse vivido aqui no sul, provavelmente ele teria feito o centro na Antártica. Tá? Então ele botou o centro da pizza no Polo Norte, a borda da pizza é a Antártida, tá? Não tem Polo Sul, e os 2 luminares, que são o Sol e a Lua, estão orbitando em cima dessa pizza. Aqui vocês têm uma figura mais recente, tá? onde a pizza já caiu fora, tá? Porque agora é só uma pizza mesmo. Tá? Eles tiraram os 4 cantos, tá? E aí estão os 2 luminares. Vejam,
Por que é dia lá naquele lado? Porque o Sol está lá em cima. Quem está aqui do outro lado, aqui na África, por exemplo, é noite. Tá? E a Lua também está orbitando. E o que não está representado aqui, ainda que tudo isso está por baixo de um domo. Quer dizer, é uma pizza coberta por um domo. Tá? E o Sol e a Lua estão embaixo desse domo. Tá? Eles até hoje não conseguiram estimar, existem diversas estimativas da distância Terra-Sol. Tá? A do Robota é 1.200 quilômetros. Tá? Mas medidas posteriores chegaram a em torno de 6.000 quilômetros. Tá? Então, até hoje eles não convergiram para saber se é 1.200 ou 6.000. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma distância pequenininha. Tá? E se for 6.000, o Sol e a Lua, cada um dos dois luminares, tem 52 quilômetros de diâmetro apenas. Ok? Tá? E aí tem uma série de coisas que eles fazem uma ginástica, porque é óbvio, qualquer pessoa com um mínimo de capacidade cognitiva percebe que o Sol nunca pode cruzar a linha do horizonte nesse modelo. Ok? Pode até que eu não veja o Sol, tá? Mas eu nunca posso ver o Sol descendo até o horizonte. Ok? Dá até para se estimar com 6.000 quilômetros, tá? Que no máximo o Sol se aproximaria a cerca de 20 graus do horizonte. E tem um outro problema sério também nesse modelo, porque os eclipses do Sol até dá para explicar. Tá? Porque quando a Lua às vezes passa pelo Sol, aliás, quando a Lua passa pelo Sol, ela se carrega. A Lua tem luz própria. Tá? E as fases da Lua são decorrência de que num ciclo desses a Lua está descarregando. Tá? Só que a Lua cheia, porque quando é que a Lua passa perto do Sol? Na Lua nova. A Lua cheia é na metade do ciclo. É na metade do ciclo. Tá? Então ela está bem carregadinha, mas a gente só vê ainda um pedacinho da Lua, porque a gente está na fase crescente, depois vem a cheia e tal. Tá? Mas assim, ó, gente, as pessoas que não entendem muito bem esse tipo de coisa até acabam caindo nesse tipo de argumentação. Tá? Agora, um problema seríssimo, mas que o Robota não resolveu. Tá? Como é que acontecem os eclipses da Lua? Da Lua. Existe um terceiro corpo, que não está representado aqui, que é um corpo tenebroso. Tá? É um corpo tenebroso que eventualmente passa na frente da Lua, e aí isso produz o eclipse da Lua. Porque não tem sombra da Terra, né? Nós explicamos o eclipse da Lua quando a Lua entra no cone de sombra da Terra. Bom, terraplanistas são obtusos religiosos fundamentalistas que não aprenderam a lição ensinada por Galileu e compreendida por muitos cristãos. Tá? Ou seja, a Bíblia nos ensina como se vai para o céu, mas ela não nos ensina como o céu vai. Tá? Essa é a lição galileana. Algumas evidências sobre a esfericidade da Terra. Algumas evidências antigas. O Aristóteles já dizia: a Terra tem que ser esférica, porque o panorama do céu se modifica conforme a gente viaja para o sul ou para o norte. Tá? Os antigos gregos andaram lá no Egito, por exemplo, tá? que é uma latitude bem diferente da Grécia, e viam um céu noturno, tá? Estrelas. Vejam, por exemplo, eu falei do Posidônio, tá? A estrela Canopus é vista na ilha de Rhodes, não é vista na Grécia, não se vê Canopus na Grécia, mas se vê Canopus na África. Como numa terra plana, em que as estrelas estão no domo, tá? E esse domo é acessível de qualquer lugar da Terra, como é que muda o panorama dos céus? Tá? Então isso é uma evidência de esfericidade da Terra. Por exemplo, a estrela polar, tá? Ela só é vista no hemisfério norte. No hemisfério sul nós não enxergamos a estrela polar. Já o Cruzeiro do Sul
é visto em todo o hemisfério sul e é visto em latitudes pequenas do hemisfério norte. Mas quem subir mais do que 20 e poucos graus no hemisfério norte não enxerga o cruzeiro do sul. Tá? E se a Terra é esférica, tá? Então existem os antípodas. Tá? Os antípodas são aqueles habitantes da Terra que vivem em locais diametralmente opostos. Tá? Então aqui eu tenho dois antípodas, tá? Que eu chamei um de João e outro de Tanaka. Tá? Depois vocês entendem por quê. Na verdade, o Japão não é a nossa região antípoda, mas é quase. Tá? E o João é um brasileiro no Rio de Janeiro. Agora, o João e o Tanaka observam o mesmo objeto celeste. Tá? Observam o mesmo objeto celeste. E aí, o que o João e o Tanaka dizem? Eu coloquei lá naquele objeto celeste um sistema de coordenadas indicadas por um eixo vermelho e um eixo azul. Tá? O João diz assim, ó, o eixo vermelho aponta para baixo. Tá? A setinha do vermelho está apontando para os meus pés. Tá? Já o Tanaka diz, não, aponta para cima. Tá? E o eixo azul aponta da esquerda para a direita do João e da direita para a esquerda do Tanaka. Ou seja, se os antípodas observarem o mesmo objeto celeste, eles verão esse objeto rotacionado. Tá? Rotacionado. Tá? No dia 11 de fevereiro de 2017, a lua cheia foi filmada em muitos lugares do mundo, porque nesse dia houve um eclipse penumbral da lua, então tinha muita gente. Tá? Em particular, teve essas figuras aqui que eu obtive. A de cima foi conseguida no Japão e a outra foi conseguida no Rio de Janeiro. Tá? Praticamente no mesmo momento. Tá? Só que no Rio de Janeiro é entardecer e no Japão é o amanhecer. Tá? É perto do amanhecer. Tá? Estão filmando a lua quase no mesmo momento, tá? Nesses dois lugares. E aí agora eu passei a marcar algumas estruturas na superfície da lua, tá? Para evidenciar, tá? Que o Tanaka e o João estão vendo a mesma lua, mas a lua torcida de 180 graus, conforme se prevê no modelo de Terra esférica. Ou seja, a observação de objetos celestes corrobora a esfericidade da Terra. O professor Adriano Barcelos, tá, um dia me mandou essas duas fotos, uma que um amigo dele fez em Roma e outra que ele fez no mesmo dia, tá, em Torres. É claro que não é no mesmo horário, tá, mas é na mesma fase lunar, é no mesmo dia. Tá? E o que a gente vê aqui? Tá? A lua rotacionada. Tá? Lá em Roma, tá? Ela aparece de um jeito e aqui em Torres aparece de outro jeito. E se a gente pegar a diferença de latitude, tá, desses dois locais e aplicar essa diferença de latitude numa rotação lá, a gente passa de uma para outra. Tá? Então, aí, evidências, tá, de esfericidade da Terra. Eu vou falar de mais uma. Tá? Na Terra plana, o horizonte está indefinido. Tá? Porque eu estou em cima de um plano, eu posso enxergar tão longe quanto eu quiser imaginar, se a atmosfera me permitir. Ou seja, num dia bom aqui no litoral, aí do Cassino, tá? Talvez com um bom binóculo vocês enxerguem as costas da África. Tá? Ou se olharem mais para o sul, vocês podem ver a muralha de gelo da Antártida. Ok? Porque a Antártida é o fim do mundo. Tá? É a borda. E a água não cai porque tem uma muralha de gelo. Tá? Ok? Bom, mas na Terra esférica nós sabemos calcular que distância o horizonte se encontra. Tá? O horizonte está a uma distância D do observador
tá, que estiver elevado por uma altura H, dada por aquela expressão ali, ó, 2, raiz de 2HR. Portanto, quando eu faço uma visada na beira do mar, apenas 2 metros acima do mar, o horizonte para mim está a 5 quilômetros de distância. E se eu subir a 20 metros, tá, o horizonte recua para 16 quilômetros. Tá? Isso no modelo de terra esférica. Tá? Então não sabemos calcular. A foto não é boa, tá? Porque essa foto foi feita por um colega meu, há muitos anos atrás, que estava em Torres, e viu passar atrás do horizonte um transatlântico. Tá? Ele via o transatlântico porque ele está elevado, ele está no 4º ou 5º andar de um edifício na beira de torre. Da praia não se enxerga o navio, mas ele fotografa, ele enjambra. Nessa época as máquinas ainda não têm zoom, tá? Ele já tem uma máquina digital, mas ele usa o seu binóculo para fazer a foto e depois ele serve. O professor Ruby Erickson, lá do Instituto de Física. E a gente conseguiu reconhecer o navio, e aí eu fiz um Photoshop, porque eu busquei o navio na internet, recortei e colei aqui do lado, só para a gente ter uma ideia de quanto está escondido atrás do horizonte. Como explicar isso numa terra plana? Tá? Como explicar isso numa terra plana? Tá? Quanto mais alto se olha, mais longe se vê. O Almeida Garré sabe disso. Tá? Esse aqui é um trecho do célebre poema do Almeida Garré, A Nau Pimenta. Acima Gagueiro, acima o tope real, olha, se enxerga as Espanha e areias de Portugal. Tá? O que está acontecendo? O capitão está com a espada na barriga, porque os marujos tinham se amotinado e iam matar o capitão, tá? Porque estão sem água e sem comida. E o capitão está incitando o gagueiro. O que é o gagueiro? É o sujeito que está lá no mastro. Tá? Mas ele diz: sobe mais. Porque se tu subir mais, tu pode enxergar. E tomara que tu enxergue, porque senão eu vou morrer. E aí, finalmente, o gagueiro, tá? Esse poema é muito longo, tá? Eu só trouxe aqui um pedacinho. Alvíceras, capitão, meu capitão general, já vejo terras de Espanha e areias de Portugal. E aí o capitão respirou aliviado, porque ele não foi sacrificado. Tá? Como explicar isso numa terra plana? Tá? Como explicar numa terra plana que quanto mais alto a gente sobe, mais longe se vê? Tá? Por que se fazem faróis elevados? Tá? Porque numa terra plana bastaria botar o farol um pouquinho acima do nível da água. Tá? Vejam aí os nossos colegas portugueses construíram um farol desse tamanho, quando eles podiam resolver o problema com um farol baixinho na beira da praia. Tá? Esse farol, que tem 66 metros de altitude, o farol de Aveiro, em Portugal, tá? Ele tem um alcance de 43 quilômetros, porque lá é o horizonte do farol. Além de 43 quilômetros, não se enxerga mais o farol, tá? Porque a Terra é esférica. Então, evidências da felicidade da Terra estão por aí aos montes. Olhem aqui o sujeito, esse cara está fazendo, ele nem está querendo mostrar a felicidade da Terra, ele está querendo mostrar o poder da sua câmera fotográfica, tá? Que é uma Nikon Coolpix P900. Ele faz uma fotografia do farol a curta distância e depois ele se afasta 10 quilômetros do farol, tá? E faz a segunda fotografia, tá? E uma parte do farol foi para baixo da água, está atrás do horizonte. Tá? Eu fiz essas fotos aqui no litoral, em Tramandaí. Tá? A foto de cima é feita praticamente no nível da água, eu até me abaixei um pouco. Tá? Tinha uma menina passando ali na frente e tem o petroleiro lá. Tá? Aí depois eu me retirei por um lugar em Tramandaí onde ainda resta uma duna elevada, que eu estimo assim que tem uns 5 metros de altura. E fiz a foto e aí o que a gente vê? O horizonte recua. Tá? O horizonte na terra esférica está a distâncias diferentes, dependendo da distância do observador. Tá? Bom, e finalmente, para terminar, existe
um aplicativo que está disponível na internet. Quem quiser orientar uma antena parabólica deve usar esse aplicativo, porque esse aplicativo é um buscador de satélites. Tá? Eu quero botar uma antena para captar sinais de um satélite. Tá? Esse aplicativo, nós temos um cinturão de satélites geoestacionários, tá? Que é para onde as nossas antenas parabólicas, essas que estão voltadas para o céu, tá? Estão dirigidas. Tá? E esse aplicativo é muito interessante, porque vocês colocam lá até o seu endereço, a rua, tá? E ele diz, e escolhem o satélite e ele diz onde é que tem que botar a antena. Tá? Eu usei esse aplicativo, tá? E trabalhei com um satélite que é o 70W Star One. 70W, todos esses satélites estão indicados por uma longitude. Tá? Esse satélite está estacionado na longitude de 70 graus. Tá? O paralelo de 70 graus, tá? Ele passa pelo meridiano de 70 graus, ele passa lá na cidade de Ilari, na Venezuela, que já é hemisfério norte, e passa aqui em Perito Moreno, na Argentina. Tá? E o que o buscador me diz? Que eu tenho que levar a antena lá na Venezuela, botar a antena quase voltada para o céu, ó, quase a concha da antena deve ficar praticamente na horizontal, tá? Na verdade 74,6 graus de inclinação. E aqui na Argentina, né, para acessar o mesmo satélite, 38,4 graus. E no meio da selva amazônica, porque ali não tem nada, tá? Mas até lá o buscador me permite usar, afinal eu posso estar lá no meio da selva e querer buscar um satélite desses para ter alguma forma de comunicação. Lá tem que botar a antena realmente para cima. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, ó, imaginando a Terra plana e perguntando para onde apontam essas antenas. Elas não apontam para lugar algum, ou apontam para lugares diferentes. Ah? Aliás, lá em cima, ó, já é a órbita do Sol, 5.260 quilômetros. É a órbita do Sol. Bom, finalmente, quem usa o Google Earth, assina embaixo, eu acredito que a Terra é esférica. Porque todas as medidas que são feitas com o Google Earth só estão corretas se a Terra for esférica. Os terraplanistas, frequentemente nos seus testes de curvatura, tá? Testes de curvatura interna, testes que eles fazem com o objetivo de negar a curvatura da Terra. Eles observam coisas que supostamente não poderiam ser observadas. Tá? Eles mostram lá um filme, eu estou observando uma ilha que deveria estar escondida atrás da curvatura da Terra. Tá? Só que eles precisam, para completar o teste, saber a que distância a ilha está. E aí eles usam o Google Earth. Quer dizer, isso é um exercício de dissociação cognitiva, porque quem acredita no Google Earth e baseia parte da sua evidência empírica no Google Earth, tá? ele está aceitando que a Terra é esférica. Tá? Então, essa atitude denota ignorância, uma fé, um exercício de dissociação cognitiva, muito possivelmente uma combinação das três possibilidades. E ferro com um argumento mais forte que eu considero sobre a Terra plana, que é o argumento semântico. Tá? Esse argumento é extremamente convincente a favor de que a Terra é plana. Se a Terra fosse redonda, ela não seria denominada de planeta, mas de redondeta. Dúvidas, perguntas? Tem algum terraplanista aqui? Eu não encontrei, até hoje eu não encontrei nenhum pessoalmente. Eu entro em confronto com eles em vídeos do YouTube, em comunidades de terraplanistas no Facebook, mas pessoalmente eu nunca vi um terraplanista. Eu nem sei se eles são seres reais ou se são seres mitológicos como a Terra. Bom, pessoal, está aberto agora para perguntas. Né? Eu faria já de sair uma pergunta para o Lenny.
eu gostaria de entender como é que um terraplanista ele explicaria as marés em serem diametralmente opostas, que o ex. Uma das explicações, eu não sou terraplanista, então não domino toda a ciência da Terra plana, mas tem uma explicação que é uma explicação de efeito térmico. A água do mar se dilata, uma vez em cada pessoal, e portanto as marés devem ser. Essa explicação só é convincente se a gente imaginar que a maré sempre acontece nas mesmas condições de insolação. Tá? Mas esse tipo mas eles dão essas explicações, gente. E o povão acredita nisso, porque são explicações que à primeira vista têm uma certa logicidade, né? Que não é muito profunda, mas que contenta as pessoas. Então, o Mauro fazer uma pergunta. Não, já tivesse oportunidade de discutir com o terraplanista. Sim. Eu quero te perguntar aqui para o pessoal ouvir, Mauro. Não, acho que não precisa, né? É só para, assim, em algum momento, consigo entender qual é o objetivo deles. Não, assim, ó, o que está por trás da Terra plana? Religião. E por que se esconde que a Terra é plana? Porque a Terra esférica, e mais ainda, não só a Terra esférica e não no centro do universo, tá? Segundo eles, coloca o homem num estágio que não é compatível com o que a gente pode ler no Gênesis, porque o homem, segundo o Gênesis, é a culminância da criação. Tudo foi feito pelo homem. Agora, como é que vai se aceitar, né, que a Terra não está no centro do universo? Tá? Quer dizer, tem toda uma... Apesar de que nem todos os geocentristas são terraplanistas. Hoje nós temos geocentristas ainda de terra esférica, tá? Ok? Mas é isso que está por trás. Tá? E aí então tem toda uma conspiração dos Illuminatis, dos maçons, dos jesuítas, porque os jesuítas representam o conhecimento dentro da Igreja Católica, e são os jesuítas que propagam a concepção de terra esférica. Tá? Então tem todo um embate ideológico em relação também à Igreja Católica. Tá? Porque esse pessoal, eles são de algumas seitas evangélicas, de algumas. Não sei quais, até porque até hoje eu não consegui extrair de qualquer um desses meus debatedores, tá, qual é, afinal, a denominação religiosa a qual ele pertence. Eles escondem. Posso só continuar? Já consegui convencer um deles? Não, eles não é. E assim, ó, quando eu respondo nas comunidades do YouTube ou do Facebook, eu não estou respondendo para eles, porque tem outras pessoas lendo. Eu estou respondendo para pessoas que estão passando por ali e que estão lendo, tá? que podem ser tocadas pelo argumento, porque esse tipo de argumento aqui que eu fiz na palestra não toca. Eles são blindados, pelo domo da ignorância. Tá? O domo da ignorância é o domo que cobre a Terra plana e que cobre também o sistema cognitivo desse pessoal. Eles têm razões profundas para defender uma Terra plana, de outra ordem, de outra natureza. O rapaz aí quer fazer uma pergunta. Se eles explicam como eles têm algum modelo de atração? Não, a gravidade não existe. A gravidade não existe. Professor, eu tenho uma curiosidade, não é sobre a forma da Terra, é sobre a pulsação da Terra. Tem alguma, já ouviu falar que algumas observações que conseguiriam fazer a observação da pulsação da Terra? Não, talvez o que se fale às vezes sobre a pulsação da Terra é um efeito eletromagnético de ondas aí que estão se propagando mas, enfim. Tá bom, São obrigada. ondas eletromagnéticas de longo comprimento de onda. Elas têm até nome, tá? E que estão circulando por aí, mas aí o pessoal já faz delírios em cima dessas coisas também. Obrigada.
Mais alguma pergunta, pessoal? La voy a hacer en español, pero me parece que esta nueva idea está tomando fuerza, como se dice en algunos sectores, sobre la tierra plana. También como que va unida a establecer o a quitarle credibilidad a todo avance que se haya hecho y sobre todo el trabajo que ha hecho la NASA. Por ejemplo, igual se cuestiona la idea de que alguna vez se haya tocado de la superficie lunar, que también entonces sería una especie de montaje, ¿no? Sim. A Terra plana é um pacote que carrega outras coisas juntos. Por exemplo, a Lua, claro que na Terra plana não tem sentido pensar em ir à Lua, porque a Lua é um luminário, ela é uma coisa especial e é pequenininha, tá? Mas aí eles entram, aderem a esses negacionistas que não são necessariamente terraplanistas, tá? Que estão negando a ida do homem à Lua, tá? Okay? E junto com isso vem o movimento antivacina, vem a Terra Jovem, a Terra dos 6.000 anos, ou seja, é um pacote de irracionalismo, tá, que a gente está vivendo. Sobre essa versão dos terraplanistas, qual foi a concepção deles sobre os demais planetas? Isso aí não há convergência sobre isso. Alguns dizem que são coisas que estão transitando aí perto, ainda abaixo do domo, abaixo do domo, portanto, no lugar onde a Terra e a Lua estão orbitando, tá? E outros dizem que não, que são coisas que estão no domo, tá? Estão lá fixas no... E também tem uma forma plana? Pois é, isso também é... Alguns dizem que tudo é plano. Mais alguma pergunta, pessoal? Dá mais que eu acho. Professor, as viagens de avião, assim como, por exemplo, grandes viagens de trem, continentais, elas são baseadas nesse sistema de medidas, né? Sim. Com aquele mapa da Terra plana, a percepção espacial muda radicalmente. Sim. Para os terraplanistas, também nas grandes corporações de aviação. Sim, tudo isso faz parte da conspiração. Só que essa conspiração é muito bem feita, né? Porque nós podemos, assim, se a gente viajar na mesma latitude norte e sul, vamos no hemisfério norte, digamos, como a gente está aqui 30 graus de latitude norte, vamos fazer uma viagem lá, tá, para uma cidade, tá, que está separada por uma determinada longitude. Lá no hemisfério norte, essa distância é muito menor do que aqui no sul, no modelo de terra plana. Ou seja, a distância, por exemplo, entre o Chile e a Austrália, no modelo de terra plana, é enorme. É enorme. Então a conspiração, da conspiração participam inclusive os passageiros que faziam os voos, porque os passageiros podem saber quanto tempo eles levaram, e só pelo tempo que eles levaram eles podem fazer uma estimativa da distância. Mas esse é o nível. Eles são negacionistas, eles negam qualquer coisa que a gente argumentar como evidência. Tem voo agora, tem um voo que sai da Argentina e vai para a Austrália passando pela Antártica. Esse voo causou uma polêmica nas comunidades terraplanistas, tá? Porque esse voo não pode existir. Não dá para encurtar, porque quanto mais ao sul eu for, maior vai ser o trajeto, né? Porque na Terra plana, passar pela Antártida significaria costear a borda da Terra e voltar na direção da Austrália. Isso aumentaria terrivelmente a distância, tá? Então é fake. As companhias aéreas, está tudo, tá? Tem uma grande conspiração, tá? dos Illuminatis, dos maçons, dos jesuítas. Tá? Só mais perguntas, pessoal? Não?
não tem perguntas, a gente agradecer muito a tua presença, né? E se agradecer a contribuição, esperamos que ele venha mais vezes, né, com outras palestras, porque ele trabalha com vários temas instigantes em termos de ensino de física, né? E nos brindar com essas palestras outras vezes. Te agradecemos muito, né? Obrigado. Quem tiver interesse pode acessar o artigo na Física na Escola, tá? E essa palestra ela está disponível lá no site da Unicinos, tá? Então quem quiser ver a palestra de novo pode acessar lá o site da